Agora seguindo ali a linha do vídeo, né, comparações em metros, vou trazer um questionamento para vocês aqui. Olha. Qual foi o maior gigante da Bíblia? Não foi Golias. O maior gigante que já existiu se chama Og, rei de Bazã. Era conhecido por seu tamanho colossal. Sua cama de ferro tinha cerca de 4 metros de comprimento. Sua história é encontrada principalmente no livro de Deuteronômio. A história de Og é frequentemente associada a Moisés e ao povo de Israel durante sua jornada pelo deserto. Quando os israelitas estavam se aproximando da terra prometida, eles se depararam com a região de Bazã. Moisés, então, enviou espiões para reconhecer a terra. Eles relataram a presença de gigantes na região. Og, o rei de Bazã, era um desses gigantes. Og e seu povo enfrentou Moisés e os israelitas em uma batalha. Deus prometeu a Moisés que eles seriam bem-sucedidos, sendo assim, tiveram uma ajuda divina. Og não foi capaz contra Moisés e seu povo, sendo morto e sua terra conquistada. Qual foi o maior? Tá, vamos lá. Errado, Og era o maior do seu tempo e país, considerando que Adão tinha mais de 60 metros. Os primeiros filhos dos sentinelas eram considerados gigantes em comparação a Adão e seus filhos. Tinham um tamanho colossal, verdadeiros titãs acima de 2.000 metros. Os sentinelas, após a humanificação, processo que reduz seu tamanho após assumir figura humanoide, já era superior a 200 metros. Seu tamanho comum deixa seus ombros e alturas das altas nuvens. O seu tamanho angelical, normal, digamos assim, se eles caminhassem sobre a terra dessa maneira, os ombros deles ficariam na altura das nuvens, entendeu? Dos 2 quilômetros ali. Mas eles, quando assumem a aparência humana, eles reduzem de tamanho, mas mesmo assim não ficam do tamanho de seres humanos, a não ser que o Criador assim queira e dê a forma humana genuína deles, que aí vai ser no mesmo tamanho que as pessoas ali no tempo em que ele encarnou. Mas quando ele só faz esse processo de uma forma mágica própria, como os sentinelas fizeram, aí continua grande mesmo. Mas 200 metros para média de 50 metros é um cara 4 vezes maior do que você, não é grande coisa. Agora, se você comparar ele com 2 km, 2 km de altura, aí já é um puta de um colossal. E ainda mais se você tiver apenas 2 metros. Entendeu? Porque as pessoas vão reduzindo de tamanho. As pessoas vão diminuindo. Quando a humanidade foi criada era muito maior. Fonte é muita coisa, cara. Não tem como citar todas as fontes. Mas até tenho e posso disponibilizar em PV, mas é muita coisa. Uma citação única e direta extraída de um livro certificado ou site web. Não tem. Mas tem livros históricos e apócrifos, com figuras de linguagem diferentes para a medição, como côvados, entre outros, que narram tamanhos, peso pesado de homens comuns. Tipo assim, homem daquela época citada já era um tamanho maior do que a gente tem hoje. Que se a gente comparar com os humanos de hoje, a gente já vai achar que essas pessoas eram gigantes, mas não, elas estavam na média. E poderiam ter pessoas grandes, como, por exemplo, para nós mesmos tem pessoas grandes, como um cara que faz... que é bodybuilder, que é os caralho lá, que fica tomando um monte de bomba pra ficar gigante, tá ligado? Os caras ficam grandão, mas é só uma pessoa grande. Agora, um gigante vai ser comparado a ele, que é naturalmente uma média maior. Todo do povo dele vai ter lá, por exemplo, uma pessoa... Pra gente começar a comparar uma pessoa extraordinariamente gigante nos dias de hoje, ela teria no mínimo uns 5, 6 metros. Mas isso ainda é pequena, entendeu? Em comparado ao que era tido como gigante nas outras épocas. E quando você compara uma média natural das pessoas sendo maior, vamos supor que você está comparando onde que os humanos ali tinham 2,5 metros. O côvado deles não vai ser de apenas 45 centímetros. Vai ser um pouco maior, vai ser lá de seus 54, 57 centímetros. Então, você medindo a mesma quantidade de côvados de uma pessoa dessa era e da outra era com esses centímetros diferentes, já vai dar um tamanho maior. De novo, já dá erro. Você teria que refazer a medição do côvado para esse tamanho. Então, você vai ficar numa rotina de erros ali.
Então é mais fácil pegar e gerar médias, zerar médias ali de era por era, para tirar uma média de comparação. Não dá para a gente afirmar nada com certeza. Aí tinha 56 metros e 12 centímetros. Não tem como fazer isso, entendeu? Então é só... o máximo que a gente consegue é estereotipar. Só que a estereotipação comum que se conhece ali é uma completamente errada. É o que eu falo aí, ó, dos 45 centímetros, comparação de tamanho. Ó, em metros, Hércules tinha cerca de 12 metros e ele era grande, não gigante. Tipo assim, ele era uma pessoa grande para a era dele, com 12 metros, que as pessoas tinham mais ou menos 9 metros. Porque ele era híbrido, ele era maior do que o normal, mas ele não chegava a ser gigante. Tinha gigantes perto dele, tinha pessoas que realmente eram gigantes, que eram filhos dos titãs ou coisa parecida, que já tinham os deuses ou semideuses que eram maiores, que também eram híbridos. Zeus e toda a mitologia eram apenas linhagens mais puras, entendeu? Por isso eram maiores, mais fortes, mais respeitados, uma hierarquia maior. E aí tem os tais semideus, que é uma remistura, tipo a filha da Videl, entendeu? Do coisa. Tem o Saiyajin mestiço, tem o mais humano ainda, com 1/4 só de Saiyajin. E assim eles vão diminuindo de tamanho também. E aí vai ficando gradual. Eles diminuem o tamanho do ser humano, mas aí eles acabam cruzando com o ser humano e diminuindo o tamanho deles também. E assim vai, todo mundo se degladiando até chegar aqui no fim dos tempos. As pessoas no fim dos tempos vão ser bem pequenas, até mesmo por conta das adversidades depois da inversão magnética. A forma mais fácil de sobreviver vai ser pequena. Então as crianças que vão sobreviver em maior quantidade não vão acabar terminando de crescer muito. E vão passar isso para os seus filhos. Vão morrer jovens, passar isso para os seus filhos, vai ter uma nova leva de criançada órfã, e aí todo mundo pequenininho. E o sistema que vai estar vivo e fluorescente, eles que vão ditar as regras. Ah, sim, uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Todas aquelas estátuas que foram mostradas ali, ó. Essa aqui, aparentemente ela foi elevada. Era um homem e quiseram enobrecer o seu tamanho, não físico, mas simbólico. Era um homem. Mas essas figuras divinas, supondo que elas existissem na vida real, vocês acham que elas eram pequenininhas e foram feitas estátuas gigantes? Então ela ficaria olhando para um objeto que tem a cara dela, não faz porcaria nenhuma e é superior a ela, é maior do que ela. No mínimo seria do mesmo tamanho ou até inferior. Figuras divinas, tendo que olhar para cima, para figuras divinas aqui se submeteriam a tal. Mesmo muitos dizendo serem pacíficos aqui, Gandhi e os caralho. Mas não, agora imagina essas, aqui olha, 85 metros. Imagina a verdadeira, digamos assim, a originalzinha que surgiu, a lenda a partir dela, tivesse 5 metros de altura. Já é grande. Os caras vão fazer um bagulho que é 80 metros maior do que ela, pra homenagear. E ela vai ficar feliz com isso. Fala, porra, mano, quem que eu sou perto dessa estátua aí? Se essa estátua cair, ela me mata. Não. O bagulho tem que estar no mínimo em comparação. Ou seja, essas pessoas eram sim do tamanho proposto aqui, ou próximo a isso, pelo menos. Não há extravagância de diferença da vida real. Mas veja como a gente pode colocar um gráfico do tamanho subindo. Foi isso que foi feito no vídeo. Tá vendo? Foi crescendo. Mostrando que há um desgaste genético no mundo. A gente pode ver isso nos animais também. Há eras passadas haviam animais gigantes e agora um tatu é só um tatu, mas antigamente um tatu era do tamanho de uma caixa d'água e blá blá blá. E nós não. Nós sempre fomos minúsculos como somos.
ossadas e mais ossadas. Pessoas até nos dias atuais com gigantismo, enanismo. Agora vocês me perguntam o que eram os anões de verdade, entendeu? Porque um anão lá da era nórdica, em comparação a nós humanos da era comum, é capaz deles serem maiores do que nós. Eles eram anões comparado aos gigantes. E os humanos seriam meio termo. O anão teria talvez uns 16 metros, os primeiros anões. Os elfos tinham uns 114 metros mais ou menos de altura. Os das eras mais atuais. Porque eles não existiam no começo da criação. Quando eles entraram na parada, essas eram médios. Olha aqui, ó, essa porcaria aqui, ó. Poderia ser usada como montaria do estado do Buda que está aqui do lado, do Titã Buda. Isso aqui não é um titã não, um titã chega nas nuvens. Foda.